Quando eu saí do Brasil, o inglês era um problema pra mim. Eu tinha a vivência de falar, eu tinha muita experiência, porque eu jogava muito jogo em inglês, eu fiz curso muito tempo, mas eu não tinha a conversação. Só que eu sempre trabalhei na minha cabeça assim, o dia que eu sair, o botão vai ligar e vai dar tudo certo. Será que eu sei o suficiente? Será que o pessoal vai me entender? E se eu travar, como é que vai ser? Deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi nesses quase 2 anos aí de estrada. Tu não precisa falar inglês perfeito, tu precisa se comunicar. E tu precisa entender o que está acontecendo na tua volta, porque isso é muito importante, isso muda completamente a experiência. Fluência é muito bom no currículo, é muito bonito tu dizer que tu é fluente, mas na verdade a funcionalidade é o que faz a diferença, sabe? Tu precisa passar na imigração, tu precisa pedir informação, tu precisa fazer amizade, descolar um trabalhinho, porque quando tu entende o que está sendo dito, tu para de ser turista, tu começa a fazer parte de alguma forma. Tu entende a piada, tu entende a conversa paralela que tá rolando atrás, tu entende a explicação do responsável do voluntariado que tá explicando o que vai ser feito. E pra mim o mais importante é que tu cria vínculo. Eu fiz amigos muito especiais e que eu vou levar pra bastante tempo, sabe? Pessoas que eu nunca vou esquecer e que se eu não falasse inglês eu não teria essa possibilidade. Além de várias portas que me abriu. Quando eu tava na Inglaterra, eu fiz alguns trabalhos com um cara e eu consegui muito mais coisas porque eu conseguia falar inglês e me comunicar com ele e criar um vínculo. Por essas e por outras, falar inglês é uma coisa imprescindível. Te aproxima das pessoas, as pessoas querem saber como é o Brasil, as pessoas querem saber como é o clima, querem saber tudo sobre o Brasil, tu também sai daí super com tesão de conhecer, de querer saber, de querer entender, e tu vai conversando e tu vai criando afinidade, como no voluntariado, que tu passa 3 meses, tu mora com a pessoa, então tu trabalha junto com a pessoa, depois tu conversa com a pessoa, tu vai criando um vínculo que tu precisa, tu consegue ter esse vínculo sem falar, sabe? Mas se tu fala, é muito mais bonito, sabe? Porque entender o idioma e conseguir se comunicar faz tu começar a pertencer ao lugar, sabe? Mesmo que seja por muito pouco tempo. Quando eu saí do Brasil, eu não era fluente, eu não falava rápido. Eu perdia muito tempo pensando, traduzindo na minha cabeça para depois falar. Mas eu entendi. Eu sempre consumi muito conteúdo em inglês, eu sempre joguei muitos jogos e no meu tempo de jogos não tinha jogo traduzido, jogo com dublagem em português, isso não existia. Eu me lembro que tinha situações, tinha jogos que eu tava jogando, o personagem falava uma palavra e eu tinha que esperar uma semana, às vezes, pra ir no curso pra perguntar pro professor o que aquela palavra significava. Mas pra mim também era um problema falar porque eu tinha esse pensamento de que eu ia ser julgado, sabe? E na verdade, quando tu sai do Brasil e começa a realmente precisar do inglês, tu percebe que ninguém vai te julgar, entendeu? Tá todo mundo se virando, tá todo mundo com o inglês quebrado. É o italiano com o inglês quebrado, é o espanhol com o inglês quebrado. Tipo, tá todo mundo se comunicando e todo mundo se virando. E é por isso que eu te digo, o que realmente trava a pessoa é o medo de errar, é o medo de parecer burro. Quando eu melhorar o meu inglês, eu vou... Cara, tu melhora o teu inglês no dia a dia, entendeu? Na prática, tu melhora o teu inglês pedindo água na esquina. E quando a situação é mais desconfortável, ainda é mais massa depois de tu saber que tu desenrolou. Porque falar inglês, na minha opinião, não é status, é uma autonomia que tu tem que ter. Porque assim como eu tô no mundo, tem muito turista que tá no Brasil e se tu souber desenrolar com ele, é uma diferença. Se tu quer construir uma vida diferente, se tu quer viver fora do padrão, se tu quer trabalhar remoto, o inglês é uma ferramenta imprescindível. Tu vai precisar dessa ferramenta quando tu sair daí, mas ela não vai precisar ser perfeita. Tu vai ir aperfeiçoando conforme o caminho. Porque tu vai encontrar lugares, às vezes, que não tem ninguém que fala inglês como língua nativa. Então tá todo mundo se virando, tá todo mundo entendendo, ninguém te corrige, ninguém fala, tu tá falando errado. Não. Todo mundo, tu fala uma coisa errada, a pessoa entende. Tu não precisa ter um nível fluente, tu precisa entender e ser entendido. Eu lembro que quando eu cheguei na Suíça, em Braunau, na verdade em Glarus, e aí eu ia pegar o trem, que no lugar onde eu fiz o meu primeiro voluntariado era no alto de uma montanha, só dava pra subir num trenzinho. Eu fui falar com umas senhoras lá e foi uma das primeiras vezes que eu tive que realmente falar inglês e elas simplesmente me ignoraram e eu fiquei, meu Deus do céu, meu inglês é horrível, deve ser por isso. Aí depois eu descobri que era uma região onde eles falavam
falavam 100% alemão. E foi justamente nesse voluntariado que eu tive a melhor lição que eu podia ter de falar inglês, que foi uma francesa que me deu, acho que era no meu segundo ou no terceiro dia, que eu falei pra ela que a minha dificuldade era que eu tinha que pensar em português, traduzir para o inglês e depois falar, né? E que eu achava que eu perdia muito tempo. E ela me falou que eu deveria começar a pensar em inglês antes de falar. E isso mudou uma chave na minha cabeça. Eu não ficava preocupado tanto em falar correto, mas em expressar o que eu estava sentindo, sabe? E aquilo foi muito massa. E se tu tá te organizando para um mochilão, eu vou deixar um vídeo aqui no card mostrando o que eu levo na mochila e o meu kit para fazer esse mochilão pela Ásia. Eu tenho 2 anos de experiência viajando o mundo e eu fui errando e aprendendo. O objetivo com esse canal é cortar o caminho para quem tá começando agora. Então se tu puder dar um joinha no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, todo domingo eu tô postando um vídeo que vai montar uma sequência para ajudar novos mochileiros a se tornarem um pouco menos errantes do que eu fui. A gente se vê no próximo domingo, até a próxima.